A todos e a todas. Good morning, everybody. Nós estamos aqui reunidos hoje na realização dessa mesa especial, no 20º Encontro Internacional sobre Pragmatismo. A nossa mesa é uma mesa que foi criada para criarmos essa oportunidade de espaço e discussão entre os professores do Programa de Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil. É a mesa de número 6. O título da mesa, que foi exatamente pensada para promover essa discussão, é uma cartografia das pluralidades e confluências no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Agora estou meio confusa, eu vou falar em português, né? O Ivo tinha falado que a gente fala em português, tá certo? Eu estou com o slide aqui enorme em inglês, então vamos homenagear Haroldo de Campos, né? E pensar na transcriação. Eu vou falar de uma forma, não o que está escrito exatamente, porque senão eu vou ficar tentando traduzir, né? Então não vai ser uma transcriação no sentido poético, mas uma proposição para que todo mundo possa participar da conversa. Então, no contexto dos cursos de pós-graduação em semiótica, presente em várias partes do mundo, o COS, o Programa de Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ele se destaca pelas conexões que ele propõe com o campo da comunicação. Desde a sua fundação, e graças ao espírito pioneiro de seus fundadores, o COS, nascido em 1970, veio já com a presença da semiótica. Para esse encontro internacional do pragmatismo, nós organizamos uma mesa redonda com o desafio de promover um espaço para discussão sobre a importância da semiótica na pesquisa, tem sido conduzida por mais de 50 anos neste programa. A mesa é composta por professores que representam cada uma das 3 linhas de pesquisa e também pela coordenação do programa. O objetivo da mesa é encorajar o diálogo e propor um panorama de futuros e possíveis diálogos a serem realizados. Então, entre os nossos palestrantes, nós temos a alegria de contar com a professora Lucrécia Ferrara, que vai apresentar uma palestra sobre as ressonâncias da semiótica na comunicação. Professora Lucrécia Ferrara, eu vou falar, só para vocês entenderem, eu vou falar agora só quem está na mesa e depois eu vou apresentar cada um. O professor Nurval Baitello, que vai falar das ciências, das semióticas pela cultura, fazendo relações com Flusser, Watsuji e Warburg, e a professora Ana Cláudia Oliveira, que vai falar das múltiplas perspectivas da semiótica no programa Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica da PUC. E, por fim, eu como coordenadora, vou falar sobre essas pluralidades e confluências do nosso programa. Então, começando com a nossa querida professora Lucrécia Ferrara, nós temos aí uma imagem, né, e na qual temos, de uma forma reduzida, né, um pequeno currículo de toda a sua vasta trajetória. Mas para dizer que ela se formou na PUC em 1959, fez doutorado em literatura brasileira também na PUC em 1964, e foi professora da FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Ela é professora emérita da PUC e professora aposentada titular da USP. Ela também é professora, né? Inclusive por isso que nós estamos com essa honra e essa alegria de tê-la conosco, professora do nosso programa de pós-graduação e líder do espaço, do grupo SPAC, que é o grupo de Espaço, Visualidade, Comunicação e Cultura, vinculado ao CNPq. É autora de diversos livros, e ela está aqui, então, está chegando
até eu gostaria de comunicar que, por motivos técnicos, talvez nós tenhamos uma alteração na ordem das apresentações, porque ela está tendo problemas de comunicação. O professor Norval Baitello, que realizou, eu me sinto, eu vou contar para vocês que assim eu vou até ficar mais tranquila, eu me sinto tão constrangida de apresentar esses meus queridos amigos de uma forma assim tão formal, né? A gente deveria poder fazer apresentações mais poéticas, mais espontâneas, mas eu preparei com muito carinho isso, pensando nos ouvintes da língua inglesa, não é? Também para aqueles que não conhecem, estão tendo a primeira oportunidade de estar aqui conosco. Mas o professor Norval, então, nosso colega lá no programa, ele completou o seu doutorado em comunicação na Universidade Freie de Berlim, em 1987, é professor titular do curso de pós-graduação em comunicação e semiótica da PUC, foi diretor da FAFICLA, né, que na época era outro nome, enfim, a Confil, Faculdade de Comunicação e Filosofia da PUC, e criador dos cursos de comunicação e artes do corpo e comunicação e multimeios. Ele foi professor visitante da Universidade de Viena, também em Sevilha, São Petersburgo, na Universidade Autônoma de Barcelona e Évora. Autor de diversos livros, né, entre eles, alguns foram citados, enfim, A Era da Iconofagia, um livro sobre Flusser, que foi publicado em alemão, a Gula disse, não é, Norval, mas me corrija se seria a melhor tradução, O Pensamento Sentado, enfim. E, além disso, ele foi coordenador da área de Comunicação e Ciência da Informação na FAPESP. Em 2015, ele recebeu o Prêmio de Mérito Acadêmico do Intercom. Tudo isso é só o que estava lá no Lattes, tá, gente? Aquele resumo pequenininho, porque senão não dava tempo da gente falar. Agora, a professora Ana Cláudia está aqui conosco. Eu gosto tanto das fotos que eu escolhi. Gente, às vezes a gente tem que ter os pequenos prazeres na correria do dia a dia, né? Já que vivemos na era da iconofagia, do excesso de imagens, nada como escolher as fotos com carinho. E essa foto, para mim, Ana, ela é assim, ela me resgata até você, quando foi minha professora, outro dia, em 1994, lá no programa de comunicação e semiótica. Esse olhar carinhoso, essa postura tão dedicada aos estudos, estão todos aí expressos no seu corpo e na sua gestualidade. Mas farei a apresentação formal também. Ela é formada em Literatura e Línguas Portuguesas pela PUC, em 1951, e também em Publicidade e Marketing da Escola Superior de Propaganda e Marketing, em 76. Fez mestrado e doutorado em Comunicação e Semiótica. Ela é membro do Bom Agora, da Associação dos Pesquisadores em Artes Plásticas, do Conselho Estadual da Educação. Ela também é conselheira da Federação Brasileira de Pesquisas Científicas e Acadêmicas na área de comunicação, consultora DOC na FAPESP e também na CAPES. Ela é membro da Associação Brasileira de Semiótica e professora titular da PUC São Paulo, onde é também professora do programa de comunicação e semiótica há vários anos. Por fim, aqui está a coordenadora da mesa, obviamente que eu não vou ler, está tudo lá no Lattes, né? Vou, então, passar a palavra para o professor Norval Baitello, que fará, então, a primeira apresentação. Nós iniciaremos com essa oportunidade de ouvi-lo, uma fala de até no máximo 20 minutos, em seguida passamos para debates, né? Decidimos que teremos debates na sequência de 10 minutos e um posterior debate com todos os palestrantes. Muito obrigada, Norval. Boa palestra.
Professora Lúcia, desculpa interromper, se vocês quiserem seguir o roteiro, nós já resolvemos o problema da apresentação da professora Lucrécia, desculpa. Tá. Então, se você não se incomodar, a gente volta para o nosso roteiro original. E, então, seja bem-vinda, Lucrécia. É uma honra estar aqui juntos, todos, aqui para essa conversa. Eu passo a palavra para a Lucrécia Ferrari. A Gabriela vai passar o PowerPoint da senhora, Lucrécia. Gabriela. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Desculpe pelo meu atraso, houve um pequeno problema técnico aqui, mas eu espero que já esteja resolvido. Agradeço imensamente a oportunidade de falar nessa mesa e é um prazer para mim sempre falar sobre a vida da semiótica no programa de comunicação. Muito obrigada. O meu texto se chama Ressonâncias Semióticas na Comunicação. Enquanto área científica, a comunicação se propõe duas perguntas. Como a comunicação se comunica? E para que serve a comunicação? Essas perguntas se apresentam de modo distinto. Enquanto a primeira está voltada para a identificação da área, a segunda é de natureza funcional. Entretanto, em ambas, está presente a mesma sinalização científica. Referem-se à experiência da ação comunicativa, demonstrada pelos seus efeitos. A partir dessas perguntas, chega-se a uma terceira que direciona as duas anteriores. Seria a comunicação uma ciência pragmática? Para Peirce, a resposta é decisiva. Considerando as consequências práticas como efeitos do objeto, então a concepção desses efeitos é o todo de nossa concepção do objeto. Peirce, Collected Papers 5402. Se considerarmos a citação, a comunicação é ciência pragmática. Sua definição está vinculada aos efeitos que dela decorrem e como, através deles, ela se dá a conhecer. Desse modo, as questões anteriores estão voltadas para a forma como a comunicação se configura. Isso equivale a estabelecer profunda relação entre semiótica e comunicação. Ou seja, se a primeira é sobretudo configuração ou modo de aparecer, a segunda refere-se, sem dúvida, a diferentes percepções da experiência. Ambas são marcadas pelo modo como aparecem e, desse modo, fazem-se conhecidas e reconhecidas. São, portanto, fenômenos e produzem fenomenologias. Porém, enquanto a pragmática, a identidade da comunicação como área científica se faz difusa e imprevista, porque se apresenta diversa em cada emergência das suas aparências, e aí está o paradoxo da primeira questão, a comunicação é diferente, conforme se distingue pela aparência do seu modo de comunicar. Para o século XX, a grande questão proposta pela epistemologia da comunicação se concentra no conceito de fenômeno, que se distingue do conceito do fato científico. Se o fato científico são tomados empiricamente, o fenômeno, ao contrário, é aquilo que nos aparece, e como tal, constitui experiência vivida e um convite ao conhecimento. Para a epistemologia da comunicação, essa experiência é seu estágio inicial obrigatório, mas o conhecimento que produz passa por distintas faces daquilo que é cognoscível. Ou seja, o objeto científico da comunicação é agenciado menos pelo fato que estuda do que pela fenomenologia que explica a natureza do fenômeno. Na anterior aproximação entre comunicação e semiótica, parece prevalecer certa confusão ou porosidade de limites entre epistemologia e metodologia. As vertentes fenomenológicas interferem na epistemologia da comunicação, mas lhe propõem diferentes construções responsáveis pelas distintas tonalidades do objeto de conhecimento em comunicação. A máxima fenomenológica que nos leva a ir às coisas mesmas
parece estar presente na inquestionável base empírica de apreensão do objeto científico da área. E, nesse sentido, faz-se marcante a base descritiva que reduz a metodologia da comunicação à descrição do objeto empírico, deixando para segundo plano ou tacitamente secundária a dimensão epistemológica do objeto. Nessa tendência, as características técnicas ou tecnológicas dos suportes do processo comunicacional se transformam e passam da empiria expressiva à dominância comunicativa. A epistemologia da comunicação fica reduzida à própria natureza significante daqueles suportes, que afinal acabam por ser alçados à instância científica. Assim fala-se da epistemologia dos meios, que devem ser estudados através da descrição do modo como operam a relação entre emissor e receptor, entre mensagem e transmissão, entre expressão e linguagem. Nessa tendência descritiva, a epistemologia da comunicação perde a dimensão dos seus limites investigativos e transforma-se em manual que prescreve o objeto e determina constantes metodológicas que se transformam em regularidade sintática que, à margem de modelo, determinam o que são e como devem ser estudados os meios comunicativos. Confundem-se meios técnicos e comunicação. Nessa instrumentação da relação comunicativa apontam-se dois desencontros científicos. O primeiro de natureza epistemológica e supõe certo domínio do emissor, que como sujeito onipotente subordina a recepção. O segundo é de natureza metodológica e reduz a operação científica à desmontagem do signo instrumental, através da taxonomia das suas características invariantes, uma dificuldade que atinge os territórios científicos da semiótica e da comunicação. Reduz-se o signo a um instrumento e a comunicação à linearidade da relação emissor-receptor. Esse descompasso reduz a comunicação a uma operação estática e corriqueira, que desconhece o caráter processual dinâmico e complexo inerente ao reconhecimento do signo enquanto vínculo comunicativo, que considera ao mesmo tempo o caráter instrumental do signo, mas valoriza, sobretudo, o caráter interativo da própria natureza sígnica. Nesse processo não se comunica apenas uma mensagem, mas, sobretudo, um modo de comunicar. O reconhecimento desse caráter do signo de transmitir e de transmitir-se exige que se admita a mudança epistemológica que ocorre quando consideramos como objeto científico a relação e o vínculo comunicativo. Enquanto objeto ambíguo, esse vínculo não se deixa definir nos seus limites, porque se expressa através da mistura sígnica que decorre processualmente da natureza tecnológica, social e cultural de constante complexidade presente em todos os vínculos comunicativos. Esse objeto exige um processo cognitivo que se impõe ir além do sujeito, mas está destinado a ficar sempre aquém da dinamicidade do objeto. Atenção a que o conhecimento expõe o mundo vivido é imprevista e é imediato considerar que o conhecimento é indeterminado e irregular, como observa Peirce, em relação à categoria da experiência da primeira idade, considerada a única com possibilidade de gerar novos conhecimentos que nos ensinam a ver o mundo sem reduções diretivas daquilo que lhe deve ser próprio. Não apenas ir às coisas mesmas, mas ver como as coisas são, a fim de conferir-lhes os sentidos que podem ter. Evidentemente, para essa fenomenologia, o ver é descobrir sem modelos. Esse ver é imprevisível e transforma hipóteses abdutivas que nos ensinam a ver uma face possível do mundo para que possamos entendê-lo. Deslocando as certezas, confere-se atenção às subjetividades aderentes às mentes e aos corpos, ao visível e ao invisível, aquilo que aparece e aquilo que se esconde. Reconhecer esse movimento que ultrapassa o sujeito, mas não estanca o objeto, constitui a natureza epistemológica de uma ciência da comunicação. Mas esse reconhecimento supõe enfrentar, no germe de todo vínculo comunicativo, a natureza da sua fase veiculativa. Esse movimento supõe considerar as faces epistemológicas de uma operação entre signos e comunicação.
e responde a duas questões básicas: o que é comunicar e o que é semiotizar. A resposta às duas questões pode ser alcançada se relacionarmos comunicação e semiótica como um duplo que ostenta duas faces não estanques e muito menos excludentes. A face veiculativa supõe um caráter de contiguidade que se comunica através de um código submisso a uma lógica linear através do qual se inscreve a mensagem que se comunica. Sua análise se resume à descrição dos elementos que constroem aquela linearidade e procura traduzir o complexo da mensagem em seus elementos mais simples e estruturais. Comunica-se através de uma mensagem em cadeia contígua que vai do emissor ao receptor, mas essa contiguidade transforma a comunicação em rotina, que enquanto hábito não chega a tornar evidente a natureza do próprio signo através do qual se comunica. A face vinculativa considera-se a relação que decorre da estrutura de um signo, mas sua dimensão comunicativa supõe um domínio extra-signo e, por assim dizer, supercomunicativo, uma espessura representativa que decorre da relação dialogante entre processos que são, ao mesmo tempo, semióticos e comunicativos. Quando o meio é a mensagem, a dimensão semiótica se revela e impõe a consideração do seu papel, que vai muito além de um simples instrumento ou função, porque se propõe a superar uma estrutura unívoca para gerar um contínuo que vai do signo ao modo como se comunica. É necessário desnaturalizar a percepção subjacente à relação emissor-receptor e nela oferecer as diferenças e heterogeneidades sociais e culturais que se registram semioticamente através dos seus vínculos. Nessa indeterminação, se desenha outra dimensão epistemológica que exige reconhecer a flutuação semiótica presente em todo o vínculo comunicativo, que ocorre sob a dominância tecnológica, cultural e social dos veículos em mudança acelerada. A multiplicação contínua da expansão semiótica de meios e signos em semiose, aumenta infalivelmente o repertório cultural dado ao receptor, outras condições de ação e reconhecimento da própria densidade comunicativa. Epistemologicamente, não se opõe os planos formal e vivido, mas reage-se à estruturalidade da forma comunicativa na medida em que se adere à dimensão que representa signicamente o mundo vivido e comunicativo. Propõe-se uma epistemologia que consiga processar o conhecimento na praxis vivida da comunicação e vice-versa na dimensão vinculativa dos seus meios. Um conhecimento capaz de apreender a semiose da comunicação vinculativa que parece desenhar outro horizonte para uma epistemologia da comunicação. Portanto, descobrir uma epistemologia da comunicação contemporânea exige reconhecer que os vínculos comunicativos têm como suportes veículos de intensa morfose semiótica, geradora de um conhecimento que se reconhece como indeterminado e vago. Comunica-se ao mundo ao semiotizá-lo. Comunicação e semiótica colocam-se como disciplinas relacionais que, em fronteira, organizam a praxis de relações sociais e culturais. Nessa lógica, semiótica e comunicação se atritam e surgem soluções analíticas provisórias em constante transformação ou semiose. Como a semiótica não se refere ao meio como instrumento de alienação do sujeito, mas a uma nova forma de pensar e habitar o mundo através do modo como ele se apresenta e manifesta o jogo das suas relações representativas, entende-se que a partir dela a comunicação só se realiza na medida em que contempla o movimento de uma mente interpretadora que preenche de sentidos o território que existe entre o objeto e o signo que o representa sem sujeitá-lo. O sentido coletivo presente na etimologia da palavra comunicação se redesenha experimentalmente através de ensaios e erros que se afinam e refinam,
à medida em que a aceleração dos meios presentes nos vínculos comunicativos nos ensinam a atuar coletivamente e a rever a própria dimensão vinculativa dos seus signos. Essa sequência exige uma operação cognitiva contínua que se produz na interface de semiótica de valores culturais processados por uma mente interpretadora. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Lucrécia, parabéns, a gente pode fazer as nossas palmas visuais, calorosas mesmo. Muito obrigada. As tecnologias da comunicação e da informação. Lucrécia, a gente estava conversando a possibilidade de termos alguns minutos para debater logo em seguida a cada palestra, mas considerando o horário, eu estou achando melhor todo mundo apresentar e depois eu abro o debate. Claro. Ok, muito obrigada. Eu estou cheia de questões aqui. Agradeço muito a sua apresentação. O seu entusiasmo de estar sempre bem disposta para discutir a vida da semiótica na comunicação. Obrigada, viu? Eu vou passar a palavra agora ao professor Nurval Baitello. Nurval, por favor. Bom dia a todas, todos. Está um pouquinho baixo, Nurval. Vou tentar falar um pouquinho mais alto e mais perto. Né? Vou falar sobre as ciências da cultura em 3 abordagens que poderiam ser consideradas variantes de uma semiótica da cultura. Desculpa, está muito baixo o som, por favor. Melhorou? Não melhorou o som? Não. Não? Está muito baixinho. Eu vou ter que correr procurar um fone aqui, tá? Então, 1 segundo. Ah, melhorou. Agora melhorou. Melhorou agora? Tá. Sim. Então. São as variedades da tecnologia, né? Enfim. Tá? Então, ciências da cultura, 3 abordagens para uma leitura que poderia ser considerada uma leitura semiótica de ambientes culturais. Então, são 3 autores que raramente apenas são considerados autores estudados, com exceção de Flusser, que é muito estudado, né? Mas os 2 outros são pouco estudados dentro dos estudos considerados estudos da cultura, né? Ou então teoria da cultura. E o primeiro deles é Warburg, Aby Warburg, um pensador alemão do início do século XX, que nos deixou uma pequena obra escrita. Ele não era um homem da palavra escrita, era um homem da fala, né? E gostava de fazer, e um homem da imagem. Então, gostava de fazer conferências, muito menos do que escrever textos. Deixou poucos textos escritos, e que hoje são todos reunidos num volume só, mas reflexões muito instigantes para um homem do início do século XX, né? E por conta do seu pioneirismo, foi esquecido por quase 100 anos como pensador. Aby Warburg trabalhou, nós podemos passar para o próximo slide, por favor, trabalhou predominantemente com o tema da imagem. E a própria palavra imagem ganha uma complexidade muito distinta das formalizações costumeiramente tratadas pela história da arte, que era a ciência de onde ele vinha. Então, a imagem era considerada como fórmula de patos e, portanto, algo que provoca e evoca um impacto, né?
E ele próprio não nomeou a sua ciência ou o seu método, né? Deixou sem nome, não chamou de iconologia ou de ciência da imagem, né? Ele preferiu investir toda a sua energia na formação da sua biblioteca, a Biblioteca de Ciências da Cultura, que foi criada em Hamburgo, na sua cidade natal, e depois da sua morte, com a ascensão do nazismo, foi transportada para Londres, onde lá está, na Universidade de Londres hoje. E a estruturação da sua biblioteca é muito curiosa e interessante, porque cada andar, dos 4 andares, e hoje são 350 mil livros, né? Cada andar é dedicado a um assunto. Então, o primeiro andar é dedicado à imagem, o segundo andar é dedicado à palavra, e o terceiro andar é dedicado àquilo que ele chama de orientação, que são as obras que ajudam as pessoas a se orientar no mundo, né? Dentre elas, todas as obras, inclusive das ciências ocultas, inclusive das ciências modernas, né? E o quarto andar dedicado à ação. Então, isto nos ensina um pouco o conceito de Warburg da cultura, cultura como grande universo do homem, né? E que se fundamenta em imagem e palavra, se orienta em conceitos e age para a transformação da sua própria vida. E os textos de Warburg trazem elementos muito interessantes, como ele desenhava determinadas épocas. Um dos textos mais importantes se chama Profecia em Palavra e Imagem, na época de Lutero, e ele mostra que, justamente nesta época do Renascimento e na época da Reforma na Alemanha, né, ao contrário do que dizia, e até hoje diz a história da arte, do Renascimento como um resgate da beleza e da razão, né, ele via, sobretudo, uma tensão entre o espaço de devoção, que ele chamava de Andachtsraum, e o espaço de pensamento, que ele chamava de Denkraum. Né? E este embate profundo e muitas vezes até mesmo violento, né? Entre a magia e a lógica, entre o pensamento mágico e o pensamento lógico, né? Esteve sempre presente, né? Resgatando pensamento de épocas pregressas, mas também trabalhando com novas crenças, né? Novas crenças. E se pensamos no nosso tempo sombrio de hoje, nós vamos ver quanto ainda está viva esta luta entre magia e lógica, né? Com a ciência sendo atacada até mesmo pelo Estado Nacional, né? O segundo autor, Warburg teve um renascimento nos últimos 20 anos, né? Foi uma redescoberta, né, do seu pensamento, e hoje é um autor muito insensado e tem uma bibliografia imensa já a respeito dele. Mas o segundo autor é um japonês, um filósofo japonês, né, também do início até a metade do século passado, e um pensador extremamente instigante na sua novidade de pensamento. Foi um propositor do conceito de ambientalidade. Então, vamos estudar a cultura humana em 3 grandes ambientes que existem no planeta, ou 3 grandes paisagens. E, em 1929, ele escreveu um livro sobre a sua observação dessas 3 grandes paisagens,
né? Um livro chamado, em japonês, Fudo, que significa vento e terra, a junção dos ideogramas vento e terra, já traduzido para o inglês, depois traduzido para o espanhol e depois também traduzido para o alemão, né? Onde ele apresenta os 3 grandes tipos de clima, como 3 grandes padrões de natureza que propiciam o surgimento de 3 modelos distintos de cultura, incluindo aí teologias, religiões, comportamentos, habilidades, facilidades dos habitantes desses 3 grandes ambientes ou destas 3 grandes ambientalidades. O primeiro das monções, um clima que existe no Extremo Oriente, das grandes chuvas torrenciais, com alta umidade durante a época das chuvas e com uma enorme violência da natureza contra a qual o homem não tem forças de reação. Então, este tipo de clima gera, ao mesmo tempo, uma generosidade da natureza e uma passividade dos seres, dos humanos, né? Diante das inundações, dos tufões, dos ventos e da violência da natureza. Né? Então, a natureza, ao mesmo tempo, é generosa e violenta. E as pessoas, não adianta reagirem, esperam, simplesmente. Né? Então, as divindades desta ambientalidade são divindades, não se cultua, né, uma imagem ou uma ideia de uma divindade, mas a divindade é material. Cultua-se o vento, o sol, as plantas, a lua. Então, são cultos voltados para a materialidade mesmo do ambiente. O segundo tipo de ambientalidade é a ambientalidade do deserto, nos apresenta Tetsuro Atsuji. O deserto é todo o oposto. Né? A violência está na ausência de toda a possibilidade de sobrevivência no deserto. Então, o ser humano individual não tem possibilidade de sobreviver neste ambiente. Então, a única possibilidade que ele tem é se unir aos seus semelhantes, aos seus próximos, e constituir tribos, né? Para lutar todo mundo junto contra o inóspito do deserto. Nascem neste ambiente do deserto deuses abstratos e o pensamento abstrato, porque a natureza em si é hostil. Os objetos, as coisas com as quais se convive, né, o sol, a areia, o vento, são todos eles absolutamente mortais. Então, cria-se um Deus abstrato e, além do mais, o Deus tribal. E a sua economia se monta a partir da tribo. A tribo só sobrevive se saqueia outras tribos. E, portanto, cria-se aí um modelo de cultura que é um modelo extremamente agonístico. Né? Então, para sobreviver, nós temos que saquear os outros. E o terceiro modelo de cultura, a terceira ambientalidade, é a ambientalidade dos prados. Sobretudo começando ali no Mediterrâneo, Grécia, Itália e Mediterrâneo, Europa do Sul,
não é? Onde existe uma previsibilidade do tempo. Nem é tão seco, nem é tão inundado, nem é desértico e nem é, enchente. Não é? E esta previsibilidade, aliada a toda uma luz do Mediterrâneo, de visibilidade, tudo é visível, não é? Dá nascimento a um pensamento lógico, de previsão, e há uma ação também de previsão, de prospecção e de previsão, né? Prevenir-se da próxima estação, estações muito bem delineadas. Não é? O Atsuji depois tece considerações a respeito da Europa do Norte, onde esta visibilidade já não existe, então a bruma, onde nasce todo o pensamento místico, mas o ambiente mediterrâneo e a Europa do Sul é o ambiente onde os deuses são deuses da fertilidade, são deusas da fertilidade. Então, Géia, na Grécia, Freia, entre os germânicos, e assim por diante. Né? Então, o pensamento do Atsuji nos permite aproximar aí um pensamento da cultura com a ecologia, trabalhar com uma ecologia da cultura. Depois passamos para Flusser, a terceira proposta. Flusser foi um autor extremamente complexo que escreveu sobre muitas coisas, muitos aspectos, e muitos dos aspectos da sua obra não foram sequer estudados ainda. Né? Estão sendo trabalhados hoje no Arquivo Flusser, nos cursos, nos pesquisadores do mundo todo, mas sobretudo aqui no Brasil, né? Que investigam aspectos ainda desconhecidos do pensamento de Flusser. E aqui eu vou me referir a uma conferência que ele fez, chamada Reflexões Nômades. Esse texto, que foi pronunciado em uma conferência, em um seminário no sul da Alemanha, ainda não tem tradução, né? Ele apresenta uma periodização muito curiosa dos ambientes da cultura. Diz que o homem é o resultado de 3 grandes catástrofes. A primeira catástrofe foi a hominização, a sua descida para o espaço plano, para o chão, a descida das copas das árvores e a transformação do próprio corpo. E esta catástrofe, né, caracterizada pela mobilização, pelo nomadismo, né, traz o conhecimento. Né? E aí ele dá o exemplo o exemplo das palavras em alemão, fahren, que é deslocar-se, e erfahren, que é conhecer. Né? Esse mesmo exemplo pode ser transposto para o latim, né? Com o peregrinar e o experiência, que vem do indo-europeu, né? Afinal, né? Também de onde vem a palavra alemã, né? Do per, que é o peregrinar e, ao mesmo tempo, o perigo, né? Que é atravessar, né? E o per, que é também que dá a experiência do conhecimento. A hominização, portanto, essa primeira catástrofe, dura 2 milhões de anos. Por conta dela, o homem ocupa o planeta, simplesmente todos os espaços do planeta, peregrinando e conhecendo. Então, o seu conhecimento, de certa forma, é consequência dos seus pés. Ele não diz isso literalmente, mas de andar, de caminhar. A segunda catástrofe, e a ideia de catástrofe é de grande crise, evidente, a segunda catástrofe ele chamava de civilização, que vem de civitas, que é a cidade, e significou o assentamento. Então, o homem, que era um grande nômade, começou a se assentar. E assentar-se, ele cita em alemão, a palavra é sitzen, que é sentar-se, ou estar sentado.
possibilita uma segunda operação, que é besitzen, que é possuir. Então, o homem começa a acumular coisas em torno de si, acumular riquezas, acumular propriedades e acumular também o seu conhecimento. É quando nasce aí um outro pensamento, que é o pensamento gerado pela escrita, não é? Que possibilita também acumular o próprio conhecimento. E esta catástrofe, segundo Flusser, durou quase nada, durou 10.000 anos só. Ela começou há 10.000 anos e ela agora já terminou, dando origem a uma terceira catástrofe, que ele chama de catástrofe sem nome. Ele não nomeia essa terceira catástrofe. As casas que foram construídas durante a segunda catástrofe para proteger o homem das intempéries estão completamente obsoletas, porque elas se tornaram perfuradas, permitindo que as intempéries entrem pelos buracos das casas. Então, esta é a característica da terceira catástrofe. Como as casas, as habitações se tornaram inabitáveis, então o homem é obrigado a viajar, a navegar, a surfar de novo num novo tipo de nomadismo, né? Por meio das perfurações nas suas habitações. Estas três grandes catástrofes de Flusser, que são uma enorme viagem, né? Flusser gostava de fazer os grandes cenários, as periodizações enormes, né? Com base em elementos muito simples, também dialogando um pouco com o pensamento do Atsuji, trabalhando com ambientalidade. O ambiente da humanização é um, o ambiente da civilização é o outro, o ambiente da catástrofe sem nome é um terceiro, no qual estamos vivendo hoje. Não é? Então, é extremamente heurística a proposta de Flusser com essas três grandes catástrofes. Então, com isso, eu encerro as três propostas. Muito obrigado pela atenção, obrigado pelo convite. Muito obrigada, Norval. Que maravilha, parabéns. Que apresentação instigante, inspiradora, tão bom termos esses cenários para pensar, né? Como a gente pode agora se emocionar com tantas imagens fortes e poderosas para a gente pensar no nosso cotidiano, nossa cultura. Então, excelente contribuição, agradecemos muito, né? Eu agradeço imensamente também, pensando no lugar do programa de comunicação semiótica, como tudo isso vai ajudar a gente a pensar, nossos alunos, formar novas pesquisas, enfim. Muito obrigada. Passar, então, a palavra para a professora Ana Cláudia. Ana, um prazer imenso estar aqui ouvindo. Obrigada, Lúcia. Obrigada, colegas, pela oportunidade de estar representando a linha 1 do programa de comunicação e semiótica, regimes de sentido nos processos interacionais. Vou falar aqui das múltiplas perspectivas da semiótica que nos reúnem. As várias teorias semióticas, como Lúcia Leão salientou no início, elas já nasceram na transformação do programa de teoria literária para a comunicação e semiótica. Mas uma coisa que a gente precisa ver nesse binômio também é que, muito além do campo da comunicação social, é o que se trata nessa generalidade de comunicação adicionada à semiótica. E não é por acaso que semiótica está em primeiro lugar. Eu acho que tem todo aí nessa indicação e creio que Lucrécia está muito implicada nessa transformação com os irmãos Campos, Décio Pinhatari e Santaella
nessa construção do programa. Esse programa, ele marca, com essa transformação, um programa centrado na vertente da semiótica peirciana. Foi assim que a maioria dos professores constituintes do nosso corpo docente se formaram, né? Não há quem não passou por essa formação entre nós. Ninguém fala disso, mas é um atributo muito importante para que nós possamos dialogar, ter uma base de formação, mesmo comum na semiótica, mesmo que no curso das várias pesquisas, os pesquisadores andaram por suas vias, e eu digo, andaram à escuta dos seus objetos de trabalho. Começo, então, a apresentação do que fazemos nessa linha pela semiótica de Charles Sanders Peirce. E eu não sei quando a Lúcia Santaella começou a ministrar essa disciplina, mas em 76, quando eu entrei no programa, já era ela que dava. Não tive a condição de voltar a esse histórico. Santaella é membro, que eu digo, mais antigo de nossa linha, né, e compõe essa base teórica do programa. Tem muitas pesquisas, né, e eu quero retomar algumas que têm muitas implicações com o que ela faz hoje no programa. Então, pesquisas como linguagens de nosso tempo, que já vem de base de uma pesquisa sobre as matrizes das linguagens, por uma antologia da comunicação, o papel da semiótica nas ciências cognitivas e o atual projeto que vou fazer destaque, do pós-humano ao neo-humano, a 7ª revolução comunicacional cognitiva dos sapiens. Atualmente, há uma verdadeira explosão de publicações demarcando círculos evolutivos que foram gradativamente engendrando as condições tecnológicas consideradas revolucionárias que ora atravessamos, tais como a 4ª Revolução Industrial, a 2ª Revolução das Máquinas, a Web 4.0, a Vida 3.0, etc. Nesse contexto, o projeto de Santaella é conduzido pela hipótese do crescimento da inteligência, que propõe investigar a entrada dos sapiens sob o nome de neo-humano, em sua 7ª revolução comunicacional cognitiva, sob a égide da inteligência artificial, da internet das coisas, do gigantismo dos dados e da mudança do paradigma da computação. A questão central do projeto é por que, frente aos desafios trazidos pelas emergências tecnológicas, a postulação do neo-humano se transforma ontologicamente plausível e até mesmo necessária? Diante disso, o objetivo principal da pesquisa é redefinir a ontologia do humano frente à hipercomplexidade das condições atuais da existência humana e dos desafios que nos rondam. A seguir, passo para eu mesma. A partir do convite de 1990, finais de 89, né, Lúcia Santaella e Arlindo Machado fizeram um convite a Eric Landowski para que elaborasse uma ementa de disciplina como um eixo a integrar já esse eixo teórico da semiótica. Landowski, nessa implementação, entre os vários nomes implicados, dependendo das orientações, entre semiótica estrutural, semiótica narrativa, semiótica francesa, semiótica pós-estrutural, ele optou semiótica discursiva. Foi nessa vertente que, a partir do meu pós-doutorado em semiótica de Greimas, passei a integrar e a ministrar essas disciplinas no programa de comunicação e semiótica.
de concreto, a semiótica discursiva ela está voltada para os modos de interação. Modos de interação do interagir dos actantes. Interactantes que nós, dos atores da comunicação, na sua grande gama do que envolve, muito além da comunicação das mídias, mas tratando-se de práticas de vida, da vida social. Então, do sentido de uma greve, de uma vestimenta de um político, de um espetáculo esportivo e de uma pesquisa que por muitos anos me dediquei, desde 2010, a práticas de vida na URB, trabalhando com São Paulo em relação a Roma, São Paulo e Lima. Os objetos que nós trabalhamos, então, são partes do social, e nós chamamos que partes do social que o constituem, porque o discurso faz o social. É isso que é muito difícil para entendimento quando a gente está em outros campos que não da semiótica. 3 tipos de enunciados, então, exploramos. E esses enunciados, essas manifestações, esses objetos, mostram o próprio andamento teórico e metodológico da semiótica de Gramsci e Landowski. Enunciados acabados, enunciados em situação, enunciados da experiência. E esses tipos de enunciados, então, são a própria história desta disciplina. Com base nesses tipos de enunciados, tenho me dedicado a projetos voltados com outros programas de pós-graduação da PUC São Paulo, que estudam a produção cultural na desigualdade de nossa URBS. Então, esse é o foco atual da minha pesquisa, e dentre esse foco da desigualdade, trabalho com patrimônio material e imaterial. Dentro do patrimônio imaterial, acho que eu só queria colocar que tratamos como a população elege o seu patrimônio, como um acidente de bicicleta que fez um monumento muito importante do ciclista na Avenida Paulista. E ele passa a contar outras histórias da cidade, mais sincrônicas ao tempo. Nesse eixo teórico, temos na linha 1, Valdenise Lézier Martiniuk, que, formada na sua graduação na administração, traz para essa linha todo um estudo dos produtos e serviços, e manifestações do consumo, a conexão do campo com o mundo corporativo, impulsionado pela publicidade e transformando ideias em comportamentos. É importante nessa pesquisa da Valdenise a circulação dos valores na sociedade e como eles se alternam, negam, neutralizam, introduzem variações ou mais sedimentam valores. Esses valores em circulações nas práticas sociais, Valdenise tem se centrado no consumo das marcas, consumo nos espaços dessas marcas, nos espaços públicos e privados. Trabalha também na publicidade transmediática. E, mais recentemente, esse trabalho tem se dado na diversidade de gêneros, na diversidade das etnias, constituindo o nosso consumo, também em consumo cultural pela diversidade. Valdenise também faz parte desse projeto do patrimônio material e imaterial da cidade. No primeiro momento, ele era ligado ao turismo, e como o turismo, ele faz a cidade de São Paulo uma atração, além dos negócios, que ela proporciona, e as grandes feiras que São Paulo realiza
com o negócio. Com a pandemia, isso mudou um tanto, né? E Val fez várias modificações no seu projeto. Depois, passo a integração na linha de uma outra vertente que foi muito importante, né? Que ela deu-se na sequência, e que é a linha bartesiana de Leda Tenório da Mota. Leda Tenório, né, ela tem vários projetos sobre Roland Barthes, e é uma grande estudiosa de Roland Barthes, com as várias conexões que ela tem proposto. Quero destacar o seu projeto Palavra, Imagem e Testemunho, investigação em torno de uma nova política do olhar. Nesse domínio, ela relaciona reflexões atuais sobre a imagem, Roland Barthes, Jean-Luc Godard e Georges Didier Huberman. O objetivo é analisar essa interlocução entre as partes, por vezes não imediatamente visível, e seu acordo de fundo quanto à ação testemunhal das mesmas. Trata-se, mais especificamente, de assinalar a interpelação que fazem à doxa escolar, que formula a inacessibilidade da imagem ao trauma. E, nesse sentido, seus embates menos ou mais explícitos com os representantes dos estudos abrigados na nomenclatura conceitual da catástrofe e representação. É inseparável desse primeiro objetivo assinalar, ainda que compartilhe o mesmo entendimento dos fatos históricos, vendo como sincrônicos. Destaco também a investigação de Leda Tenório sobre os fotógrafos artistas de Roland Barthes. É uma pesquisa que ela realizou com Bolsa FAPESP, né, que trata, para nós, ela é muito inovadora, que ela traz à nossa academia e aos nossos estudantes e pesquisadores o conceito do ponto atualizado, né, e por fotógrafos, né? Entre eles Lucien Clerc, Daniel Boudinet e Fernand Foucault. Por oportuno, né, essa pesquisa ela fornece subsídios para uma leitura crítica da obra de Sebastião Salgado, que, como ela diz, Barthes não conheceu, mas cujas fotografias de reportagem, por hipótese, teriam sido postas por ele na conta de fotografias do mito. Por último, né, a nossa linha é integrada pela professora Cristine Mello. Né? Cristine Mello é a última contratação do Programa de Comunicação e Semiótica. Né? Ela foi aluna também do mestrado e do doutorado do COS. Seu método de análise e interpretação tem como referência a semiótica triádica, relacional, baseada nos processos de produção de semiose de Charles Sanders Peirce, principalmente, né, a parte fenomenológica de Peirce. Ela articula a teoria de Peirce, a de comunicólogos e de semioticistas brasileiros, e aqui, principalmente, a relação com matrizes da linguagem de Lúcia Santaella. Então, para trabalhar teorias da mídia e de linguagens híbridas. Relaciona também com as pesquisas de Cecília Almeida Salles, a teoria dos processos criativos. E, principalmente, a pesquisa de Cristine Mello está associada a quem devo aqui lembrar com saudade e em homenagem ao nosso colega Arlindo Machado. A Cristine trabalha com as teorias de Arlindo pela teoria das imagens técnicas, fotografia, cinema, televisão, vídeo, linguagem digitais. Nessas perspectivas, a abordagem de Cristine Mello, ela se distingue, né, nessa entrelaçamento que ela faz como uma teoria das extremidades,
Essa teoria das extremidades, ela retira o conceitual da medicina oriental, das extremidades do corpo. E é por essa abordagem, né, em relação à abordagem relacional, que ela transita entre arte, mídia e experiência contemporânea interconectadas em múltiplas plataformas, comunidades e linguagens. É uma abordagem dos fenômenos nas extremidades, nos espaços sociais e das linguagens, articulada a partir da coexistência de forças plurais, múltiplas e complementares. Esse jogo da leitura favorece os tensionamentos do objeto de estudo em direção à observação de pontos limítrofes, fronteiriços, em deslocamentos, por meio de situações descentralizadas, não hegemônicas, conflituosas, existentes, como cerne da sua abordagem. Como resultado, Cristina Mello tem nas relações de ressignificação seu principal alcance da problematização. Com essa panorâmica das múltiplas confluências das teorias semióticas, relacionados com outras teorias semióticas que estão na linha 2 e como eu vou enfatizar, a semiótica de Lotman, de Jürgen Lotman, e na linha 3 também, né, o programa de comunicação e semiótica pode ser considerado um dos únicos do mundo onde as várias vertentes da semiótica entram em diálogo. E a gente poderia se perguntar, né, como nós, né, nos entendemos? Nós nos entendemos pelos objetos. E como é que os objetos nos ensinaram a conversar com as teorias? Eu acho que atravessar as teorias semióticas é a grande riqueza. Ter esse ponto comunicacional nas linguagens e estudar a fundo nas várias linhas, com que linha 1 é um aporte dos regimes de sentidos tratados semioticamente, é a nossa grande riqueza. Então, eu digo, forçar esses trânsitos intersemióticos muito nos ensinou. E aprendemos via Barthes, via Greimas, Landowski, Peirce, e a teoria das extremidades que articulam os teóricos que já mencionei. Muito obrigada e agradeço às minhas colegas de fazê-las presentes aqui nesse seminário em que nós debatemos o próprio ser do pós, ser semiótico. Muito obrigada. Ivo, eu prometi que eu ia fazer no meu tempo, mas eu vou usar 1 minuto para render homenagem ao semioticista que nos deixou, Pierre Augy Brand, nosso colega, que levou sua música, sua poesia, seus aportes da semiótica cognitiva a outras esferas. Rendo homenagem à presença desse semioticista, que, nascido em Bogotá, em Buenos Aires, foi na Dinamarca que se desenvolveu. Doutorou-se em semiótica na Universidade Sorbonne Nouvelle, em 87, foi nosso grande interlocutor e um grande parceiro do Centro de Pesquisa Sociossemiótica. Não poderia, nesse evento de semiótica, não lhe dar uma saudação de boa viagem, Brand. Obrigada. Bom, voltando então, né? Depois dessa breve homenagem ao falecimento do nosso colega, a minha função aqui agora é fazer uma cartografia de uma forma extremamente poética, livre, sem me preocupar em dar conta de tudo. Então, foi um desafio montar essa mesa, e eu quero começar de novo agradecendo ao Ivo Ibri,
que sem ele a gente não teria tido essa oportunidade, né? Eu acho que também a comissão organizadora do evento. O COS precisava desse encontro, a gente precisa de muitos encontros, mas estar aqui no encontro do pragmatismo é ainda mais reverberador para cada um de nós, porque nós sabemos a importância desse encontro e como, nesse encontro, sim, nós estamos num local de fala para discutir não só o que estamos fazendo individualmente, mas como linha e como programa. Então, é uma oportunidade única. E eu gostaria também de agradecer o entusiasmo da Lucrécia, que foi a primeira pessoa com que eu conversei, que se ela não tivesse acreditado nessa importância, ela inclusive usou um termo que eu acho muito bonito, eu vou citar, ela falou que isso era urgentíssimo, porque precisávamos parar para olhar, né? E também enfrentar os desafios constantes de transformação. Queria também fazer uma homenagem ao nosso querido Gilberto Gil, né? Só para vocês saberem, quando eu fui aluna do programa, na época do mestrado, eu estava fazendo o meu primeiro projeto em hipermídia, no laboratório ao qual o Arlindo era o coordenador. O meu primeiro projeto foi em homenagem ao Gilberto Gil, e a gente conseguiu fazer um trabalho belíssimo que chamava Parabolic People, né, inspirado numa música dele, no qual a gente fazia hiperlinks para várias poéticas da cultura brasileira. E hoje a gente pode homenageá-lo, feliz, né, de estarmos aqui participando dessa boa notícia em tempos tão sombrios, como disse o Norval. Então, temos aqui uma oportunidade de estarmos juntos. E eu gosto de também lembrar a honra que é estar nesse programa. Né? A gente fala muito, mas o depoimento tem que ser marcado pela emoção, pela alegria. Estar no COS hoje não é menos difícil ou audacioso do que foi quando eu entrei, né? Inclusive, foi antes de eu estar grávida do meu primeiro filho, que já está com 29 anos. Então, são coisas que a gente vai olhando, pensando quanto a semiótica me mudou. E tem uma frase belíssima de um palestrante que já esteve aqui, né, no Encontro do Pragmatismo, que eu encontrei por acaso, eu adoro esses encontros fortuitos, que ele fala exatamente isso, que a semiótica transforma as pessoas no sentido tão profundo que nos faz repensar a função de pesquisador, professor e como agentes sociais no mundo, né? Então, essa oportunidade é muito valiosa, importante se a gente estar nos ouvindo, né, e termos tempo para ouvir um ao outro, buscando fazer essas cartografias, buscando as relações. Eu acho também uma coisa que foi dita aqui, que eu gostaria de enfatizar, que conhecer as pesquisas uns dos outros, então, voltando para o que a Ana Cláudia acabou de falar, com o seu panorama das pesquisas da linha 1, ele é uma atividade extremamente importante e extremamente difícil, porque envolve o desafio de buscar pontes, de ver ressonâncias, ver confluências. E isso a gente não faz de forma rápida, isso precisa de muito tempo, de muita conversa, precisa de tempo de maturação. Então, conhecer as pesquisas é também aquilo que a Lucrécia nos falou, é ver a vida da semiótica como processo de pesquisa constante. E um dos desafios que a gente tem enfrentado são as transformações que estão sendo exigidas não por várias questões ambientais, comportamentais, políticas. Então, hoje vivemos um vazio na CAPES, né? Todo mundo que está acompanhando o que foi a suspensão desse julgamento, né, dessa avaliação, com todas as, grande parte, pelo menos na nossa área, segundo o nosso coordenador de área, das avaliações já feitas, ou seja, mais de 4 anos de trabalho, mais de 100 avaliadores envolvidos, nos colocando nesse vazio. Então, a gente precisa, sim, parar um pouco, ouvir, respirar, esvaziar, para pensar como nós vamos lidar com essas mudanças, que são mudanças, Norval. Eu adorei quando você falou dos ambientes, não é? Do Watsuji. Inclusive, a gente já tinha conversado sobre isso, mas hoje
foi possível ouvir com mais tranquilidade, que nós estamos numa fase desértica, né? Nossa situação é de sobrevivência. E luta, é muita luta. A impressão que a gente tem é que essas lutas no campo da pesquisa não eram travadas no sentido tão árduo, né? Tão ressentido e sem o humus, né? Da umidade que tem no outro ambiente. Então, se aqui, acho que sempre predominou muito esse ambiente mais úmido, com natureza, mas com violência, mas em contato com as mudanças da natureza, agora parece que a gente está só sobrevivendo dentro de um limite. Isso é muito forte para o nosso programa e para todo pesquisador, não é, Ivo? Da filosofia, da semiótica. Então, acho importante a gente colocar essa reflexão. Então, eu diria que aqui hoje nós estamos vivendo um momento memorável. Eu estou muito feliz também de estarmos gravando, pois isso vai nos ajudar a pensar o nosso planejamento estratégico e formulação do regulamento. Por quê? Mas esse momento, eu tinha posto na minha apresentação que eu iria dizer inaugura, mas eu acho que ele resgata mais do que inaugura. Um dos valores mais importantes na vida do pesquisador, do intelectual, da vida do ser humano, que é esse espaço de troca, a riqueza e os valores dos diálogos e dos encontros. E aqui também podemos pensar no Flusser, não é? O primeiro desses grandes desafios que a gente enfrentou, né, estamos enfrentando, mas que a gente já superou uma fase, foi o projeto coletivo, né, projeto historicamente, para nós, ousado, do Programa de Comunicação e Semiótica, que ganhou bolsas da CNPq. Então, uma excelente oportunidade foi fazermos aquele projeto, não é? E temos que continuar entendendo essa valorização do diálogo. E talvez perceber que nesses bolsistas, vamos estar reunindo com eles em breve, a semiótica tem que estar bem colocada e bem clara. Eu pude, então, organizar algumas perguntas que eu vou lançar para a mesa. Eu sei que nós vamos abrir para perguntas, mas eu ainda estou no meu momento de fala, e falando desse lugar, eu queria fazer uma breve síntese do que foi dito, agradecendo a Lucrécia pela excelente oportunidade, pela reflexão cuidadosa dos entrelaçamentos da comunicação e da semiótica. Muito importante as pontuações que nos colocam os perigos e os desafios das abordagens da complexidade, porque o reducionismo ainda impera tanto na academia, né, como também na vida cotidiana, quer seja nas exigências das bolsas, quer seja também nas práticas e nos horários da pesquisa. Então, a fala da Lucrécia nos deu grandes pistas e, colocando a comunicação como ciência pragmatista, nos lembrou dessa importante conexão entre as ações do que estamos pesquisando com relação aos impactos sociais, culturais e políticos dessas pesquisas. Eu achei muito fértil as colocações. O Norval, ao trazer as ciências da cultura, ele não só nos ajudou a entender melhor as relações entre os fenômenos culturais e o ambiente, como nos mostrou grandes imagens que nos ajudam a pensar por imagens. Imagens entendidas nesse signo de potência e de descoberta, né? Potência no sentido de estimular afetos, estimular poesia, reflexão e também descobertas de relações que estavam lá, né? Um outro texto maravilhoso que eu li recentemente, da semiótica, também inspirada pela oportunidade de estarmos aqui, e eu achei fantástico a pergunta: será que poderíamos viver sem semiótica? Então, essa aproximação da semiótica com uma vida, que está lá em Dill e foi muito bem colocada na palestra da abertura, professor Nitamar, a vida, a democracia, a educação são signos, né? E são processos que se interconectam. A gente não pode olhar como objetos numa prateleira que poderiam estar separados. Eles são vida, eles são ecologicamente interconectados. Então, a educação, que é o que nós fazemos também, né, nessa visão triática, ela nos coloca nessa situação de produtor de pontes. Eu acho isso sensacional.
Por fim, agradecer o panorama da Ana Cláudia, essas várias vertentes da semiótica em diálogo, nos colocam algumas questões, inclusive uma delas eu tinha posto antes, mas aí você reafirmou, Ana, quando você colocou, quando você perguntou como nós nos entendemos, não é? Pergunta é a pergunta, né? Como é que a gente se entende? Você respondeu, nós nos entendemos pelos objetos. Então, essa seria a terceira pergunta que eu iria fazer. Como é que funciona essa aproximação por objetos ou por fenômenos, tal como nos coloca a Lucrécia, nesses trânsitos intersemióticos? Quando que isso reverbera de uma forma potente, criativa, e quando isso instaura muros, separações, principalmente nos encontros e nas revistas científicas. Mas a minha primeira pergunta, essa eu vou deixar por último, tá? É uma pergunta que eu fui coletando durante esse tempo de preparação dessa mesa. Ela é muito simples e é para todo mundo, é para os três, né, nossos três palestrantes. A semiótica é necessária para a vida? Talvez seja uma pergunta um pouco, pode parecer ingênua, até simples, mas foi uma pergunta que foi construída com muito cuidado, muito carinho, a partir de conversas com alunos da graduação, alunos do grupo de pesquisa e uma lista de e-mails que a gente criou, que eu comentei do início. Então, eu passo a palavra, não sei quem quer começar, talvez a professora Lucrécia. Ela falou tão bem da vida da semiótica na comunicação, e eu diria, e a vida como semiótica, ou a semiótica como vida? A pergunta, não precisamos responder, eu vou colocar as três. Então, voltando para a terceira, já para deixar posta, né? Como as pesquisas no nosso programa interconectam os temas, os objetos e os fenômenos estudados. Essa seria a segunda. E, por fim, como resgatar o entendimento, os entrelaçamentos das diferenças, respeitando essas alteridades nas perspectivas, das diferentes perspectivas semióticas do programa. Então, são as perguntas que eu quero colocar para que a gente possa bater papo, sem muita tensão, vamos nos descontrair, porque isso é uma rara oportunidade. Vamos saborear, né? Vamos saborear, sim, porque talvez a gente não tenha mais tantas oportunidades de termos encontros assim, com tempo de um bate-papo, e felizmente a gente ainda tem 20 minutos, não é, Ivo? Para conversar. Enquanto vocês pensam, se vocês quiserem, a gente pode abrir para perguntas também do público. E também não precisamos responder nada, pode ficar só de proposta. Parece que não temos nenhuma pergunta. Está na hora do cafezinho, gente. É que foram palestras tão incríveis que deixa todo mundo assim no estado de absorção, não é? Ana? Posso? Foi a última, mas posso ser a primeira. Eu acho, sim, que a semiótica é necessária para a vida. Sempre penso que fazemos uma semiótica da existência. Como é que existimos? Quando a gente se volta para as práticas sociais, são as práticas que fazem o ser, fazem a subjetividade, como os processos identitários são dinâmicos nessa construção. Nós estamos sempre atentos, o que faz sentido, como falta sentido, como automatizamos os sentidos. Então, é muito importante. E acho que um dado que também faz muita diferença é que o nosso ponto de vista é essa construção do sentido.
né? E como é que apreendemos o sentido? Né? E como é que nos damos sentido buscando o sentido? Porque nós nos orientamos a partir desses vetores. Né? Então, para mim, está intrinsecamente ligado, né, com essa orientação, né, à própria semiótica, né, em quaisquer de suas abordagens. Porque o ponto de vista, né, vai ser sempre um ponto de vista do estudo de como essa manifestação é feita, em qualquer das abordagens. Né? Eu acho que estar atenta para como funciona uma mídia, né? Como é que nós nos mostramos atentos? Não é só pelo que ela veicula, mas pelo como ela veicula, como ela faz, né, em termos de dar a ver, de mostrar, de dar escuta, de dar som, de dar gosto, de dar sabores, de dar olfativamente um sentir o mundo. Eu falo, a semiótica é um perfume que está na nossa vida. Ela faz parte do que respiramos. Às vezes ela é um odor, né, um mau cheiro, mas é para buscar esse sentido. Então, eu não vejo vida separada de semiótica. Semiótica é esse estudo da transformação da vida. Lúcia. Sim, temos uma pergunta. Ah, Lucrécia, por favor. Lúcia, eu inverteria a sua pergunta. E perguntaria assim, não se a semiótica é necessária para a vida. Não, a semiótica é necessária para nós podermos ver a vida no mundo. Ou seja, é necessário que a gente saiba ler o mundo para ter condição de atuar nele. Quer dizer, nesse sentido, eu acho que existe uma correlação muito estreita entre comunicação e semiótica. São duas áreas de conhecimento em interface, em fronteira, mas elas estão vinculadas à nossa capacidade de não explicar ao mundo, não explicar o mundo, mas ir ao mundo para tentar entendê-lo. A semiótica ajuda a nossa compreensão do mundo. Quer dizer, a função do cientista não é explicar o mundo. Eu repito isso constantemente. A ciência não explica o mundo. A ciência interroga o mundo. E a semiótica nos ajuda a interrogar o mundo e a vida. E nos ajuda a interrogar o outro para conseguirmos nos interrogar a nós mesmos. Eu inverteria a sua pergunta. Ótimo, muito bom. Adorei. E isso faz muita ressonância com aquilo que a gente estava falando, da importância de, usando, né, assim, toda a oportunidade das relações que dá esses vínculos cognitivos com os objetos, que aí cairia na segunda pergunta, dessa relação entre o fenômeno, tal como ele é percebido na experiência, né, e a pesquisa que vai ser feita. Né? Precisa ter um encaminhamento para isso acontecer. Então, realmente, eu acho que a grande tarefa do programa de comunicação e semiótica, na sua longa vida hoje, é exatamente despertar no aluno a tentativa de ter a coragem de se perguntar. Afinal, eu vejo o que no mundo? O que é para mim o outro? O que é para mim a minha relação com o outro? Quer dizer, na realidade, ele precisa aprender a fazer perguntas. Quer dizer, eu acho que um dos grandes desafios que nós enfrentamos na nossa tarefa diária é o hábito de descrever o que estamos vendo. Esse hábito de descrever o que estamos vendo nos impede de interrogar o que estamos vendo. Então,
nós não podemos nos colocar passivos diante do que os fenômenos nos apresentam, mas é perguntar aos fenômenos o que eles querem nos dizer. Então, eu tenho a impressão de que essa dimensão pragmática da comunicação, que é uma ciência pragmática, ela encontra na semiótica, sobretudo na sua vertente persiana, ela encontra a possibilidade de encontrar um instrumental que nos possibilita perguntar e interpretar as perguntas que nós próprios formulamos. Não parar na descrição, né, Lucrécia? Começar a questionar o que está sendo visto. Exatamente. Eu acho que a primeira tendência do aluno é descrever um objeto de pesquisa. E se ele descreve o objeto de pesquisa e acredita que essa descrição já esgotou a investigação, ele perde o melhor. Saber exatamente por que eu quero saber. Afinal, o que significa conhecer o mundo? O que é isso? Entende? Então, eu acho que esse é um desafio da investigação na correlação entre comunicação e semiótica. E aí sim. Que é ensinar não a pesquisar, mas ensinar a perguntar o que estamos vendo. E aí eu acho que esse entendimento vai ser construído por essas perguntas, não através de uma fórmula pronta, né? Acho que isso também cai um pouco na segunda pergunta que nos diga do grupo. E esse exercício que eu fiz, você acabou de falar, né? A semiótica não é um método, né? A semiótica não é um método. A semiótica é uma epistemologia. Isso. E você falou que a gente tem que, então, estimular, o grande desafio para nós, estimular no aluno a coragem de criar perguntas, construir perguntas, melhorando, mudando, invertendo. É um trabalho muito ligado a um processo, vamos dizer assim, paciência mesmo, né? Lembra um pouco a jardinagem, esperar que aquela ideia conecte com a outra, para que a pergunta cresça. E não a resposta, porque a resposta te tranquiliza e acaba o interesse, né? Resolve o problema. Mas nós temos uma pergunta aqui, você gostaria de falar mais alguma coisa, Lucrécia? Não. Olha que pergunta interessante, foi da Conceição Souza Sintel, ao professor Norval. A Conceição pergunta, como a semiótica pode contribuir para o homem submergir em meio ao caos da terceira catástrofe, que, por ser tão sem sentido, não foi denominada. Tá baixo, Norval. Tá. Vamos ver o que acontece aqui. Aquela mexidinha mágica. Melhorou? Melhorou um pouco? Pouco. Acho que é a outra mexida. Tentar falar mais alto. Você lembra quando a gente usava antena para ver televisão? Tinha que ficar mexendo na antena? O problema é que essas coisas estão tão compactas que a gente nem sabe onde mexer, né? Mas, enfim, eu quero aproveitar e falar a respeito aí desse tema que a Conceição está muito baixo, Norval. De novo. Não tem nada em cima do microfone. Nada. Nada. Enfim, vou tentar falar assim mesmo. Bem rapidamente. A terceira catástrofe está em curso. Não sabemos exatamente onde ela vai nos levar. Nós só sabemos que todas as catástrofes são grandes desafios para o homem. Tendo grandes desafios, nós temos que encontrar soluções. E por isso, eu assino embaixo da resposta da Lucrécia. Né? A semiótica nos ensina a perguntar, né? Por onde devemos caminhar, para onde devemos ir. Então, como todas as ciências
também a semiótica é uma ferramenta importantíssima para nós, como foi a astronomia, como é a astronomia, como é a matemática, né? Então, nós só temos que também prestar atenção a um outro aspecto, que é uma lição que Warburg nos ensinou. Warburg falou sobre os venenos da cultura. Um dos venenos da cultura, segundo Warburg, era o esteticismo. E, na verdade, se a gente for traduzir esteticismo para a ciência, nós vamos dizer que é um formalismo. E é quando a observação se volta apenas para a observação e nunca para o mundo. Então, o esteticismo ou o formalismo excessivo pode se transformar num veneno dentro de uma ciência qualquer. E com isso a gente cai no pensamento mágico, ao invés de voltar para o espaço do pensamento e da reflexão. Espero que tenha dado para ouvir, apesar do problema do microfone. Ficou baixinho, mas eu vou tentar falar alto aqui para ficar bem registrado. O Norval nos coloca a semiótica como ciência. E também nos fala dos venenos da cultura, citando Warburg. Um dos piores venenos da cultura é o esteticismo, o formalismo, que levam os praticantes, né, dessa ciência apenas a agir, apenas a formar. É isso, né, Norval? Tem que ter tempo para uma reflexão crítica, é só produção sem esse tempo da reflexão. Então, geraria esse esteticismo. Isso é um veneno da cultura. E talvez, não sei se você concorda, Norval, mas a gente esteja hoje com uma grande produção de, não só imagens, né, mas também no sentido de notícias, publicações. Então, esse esteticismo, esse formalismo, está nos envenenando, porque é esse excesso. Eu falo que outra coisa que nós, como professores e orientadores, também temos que ajudar é a arte da edição, do cortar, do tirar, porque estamos vivendo uma avalanche, não é? Essa cultura de produtividade que está nos envenenando. Não sei se quer complementar alguma coisa da Conceição. Lúcia, o Ivo está com a mão levantada. Ele levantou a mão. Obrigada, Ana. Ivo, prazer. Não, eu na verdade, levantei a mão para, no final de ouvir vocês, né? E primeiro agradecer, né? Eu acho que as exposições foram ótimas, excelentes, a discussão muito rica, né? Esse entrelaçamento das diversas abordagens da semiótica é muito rico, né? E elas interagem de maneira muito heurística, né? Muito criativa, né? Cada uma delas dotando a nossa consciência de um repertório mais completo, né, de perceber as coisas. Isso é importante. Eu me prendo um pouco no que tanto a Ana Cláudia falou, a Lucrécia, você mesma, a Lúcia, o Norval, quanto o aspecto pragmático, né, da semiótica. O pragmatismo, no fundo, ele vai complementar, né, fazer um dueto com a semiótica, isso eu tenho trabalhado, né, como aquela ideia de estar no mundo, né, estar no mundo da experiência, e estamos sempre sendo desafiados a ler o mundo. Essa ideia de leitura do mundo também apareceu de maneira interessante na exposição de vocês, né? Então, a semiótica estava nos dotando de um repertório, nos dotando de um repertório perceptual muito rico, né? Que extravasa, inclusive, a ideia da mera percepção lógica do mundo, mas uma percepção sensível do mundo, né? Quando nós
entendemos que a nossa percepção está muito contaminada por hábitos perceptuais, né? E que condiciona sempre como um critério de seleção daquilo que o hábito pode interpretar, né? O Peirce tem uma frase interessante que é assim: percebemos aquilo que estamos preparados para interpretar, né? Isso remete à nossa percepção, à dotação de um repertório. Então, vamos ampliar esse repertório, na verdade, e a semiótica faz isso, para que, pragmaticamente, na medida que somos inseridos no mundo e nos tornamos personagens do mundo e da experiência e dos fenômenos, né? Esse digamos, é a face mais interessante do pragmatismo, mas o pragmatismo também tem um detalhe. É assim, na medida mesma em que a semiótica nos dota de um repertório que, inclusive, quebra, né? Ela propõe a quebra de determinados hábitos e entendendo que os hábitos são condicionantes da percepção, não é? E que, portanto, devemos, de vez em quando, abandoná-los, não obstante que sejam úteis, não é? Mas a vida é muito mais rica do que simplesmente esse sistema de percepção de objetos que nos inserem como seres lógicos, né, que querem coisas no tempo e tal, etc. Né? Mas perceber justamente aquilo que está mais ligado à imediatidade, ao sentimento, né? E todas as semióticas têm esse lado de chamar a atenção para isso, né? E nós pagamos um preço por isso, né? Porque na medida que a semiótica nos dota de um repertório perceptual mais rico e mais variado, vamos dizer assim, né? Para além, inclusive, das redes lógicas, né? Nós pagamos um preço que é de recolher da nossa experiência objetos com mais sentido, que fazem sentido para nós e nos desafia a reflexão. Nós temos que recolher essa experiência novamente de onde ela veio, né? Ela veio de dentro de nós, né? Um diálogo com o mundo, retornar reflexivamente. Isso é interessante, né? Até lembra a noção de reflexão como espelho, né? Do latim refletire, né? Nós olhamos para os objetos do mundo, aqueles que para nós acabam sendo recolhidos pela percepção, e deles fazemos espelho, né? Não é espelho do mundo, mas espelho de nós mesmos. Então, é tudo muito rico, essa associação entre o estar no mundo pragmático, vivendo, agindo, tomando decisões, e interpretando, né? Então, esse nexo entre as duas coisas que a Lucrécia destacou, a Ana Cláudia mencionando de maneira muito interessante a parte da vida, né, dos sentidos, né, da percepção sensorial, tão importante, né? E o Norval, sempre com essa abordagem da cultura que é fantástica, né? Porque traz coisas absolutamente pouco pensadas, não é? E que também se soma a esse aumento de repertório, né? Começamos a refletir coisas que nem tínhamos pensado antes. Então, eu diria que é fundamental, né, para a vida de quem? Para a vida de quem realmente tem o prazer de pensar e de refletir sobre ela, né? É isso que eu acho que é a nossa missão de despertar os nossos alunos. E nós temos alunos maravilhosos, com sensibilidade para nos ouvir. Era isso. Ótimo. E estamos nos aproximando do final, na verdade já estamos no nosso tempo, e as suas palavras foram belíssimas, né? Sintetizaram o nosso encontro com uma serenidade, um entendimento, um olhar que muito contribuiu. Eu agradeço demais. Muito obrigada. Eu quero saber se alguém quer falar mais alguma coisa. Cláudia, Lucrécia, Paulo. Eu acho, Lúcia, que foi uma oportunidade para nós sermos estimulados a conversar. Acho que precisamos fazer isso mais assiduamente. Acho que é um desafio para nós, e isso significa que
provavelmente nós temos mais coisas a nos dizer do que imaginamos. E eu acho que os alunos também gostariam de participar de uma conversa, porque os alunos nos ajudam a construir o curso todos os dias. Nos ajudam a construir o programa todos os dias. E eles devem ter muita coisa a nos dizer. Porque, afinal, quem usufrui efetivamente da experiência das aulas são os alunos, muito mais do que nós. Talvez eles nos tenham coisas a nos dizer mais proximamente do que imaginamos. Acho que deveríamos dar ao aluno a oportunidade de debater conosco, sentar conosco em torno de uma mesa redonda e conversar sobre o programa. Porque eu tenho a impressão de que se nós não podemos pensar que o programa está construído, o programa precisa se renovar, ele precisa se reconstruir, ele precisa se rever. Eu acho que esse é um desafio, esse é o desafio para os próximos anos do programa. Mas isso, né, Lucrécia, é a dinâmica de uma vida, porque o programa é a vida. Né? Nós se falou muito das transformações, né? Nós temos que nos ouvir justamente e conhecer muito bem a pesquisa do outro, aprofundar-se no outro. Né? Eu digo assim que a pesquisa do outro é uma escuta para nós, ela tem que funcionar como uma escuta de uma vertente. E essa escuta, ela interfere. E se nós não... Porque ela nos implica, por isso que ela interfere. Eu gostei muito dessa imagem que Ivo fala, né, que é a elaboração interna, mas é uma elaboração interna que é do impacto que as coisas têm em nós, que as ideias, que dada abordagem tem em nós. Então, nós não estamos separados, nós estamos intercomunicantes. Né? Então, eu acho que fazer isso é seguir a dinâmica, né? Estar atento à dinâmica. E a dinâmica é transformação. Né? Eu acho que é muito importante nós estarmos captando essa transformação, apreendendo e vendo o que ela significa para nós mesmos, no nosso trabalho, e para o outro. Eu acho que essa interlocução, ela não se faz sem esse incorporar para si, dar ao outro. Talvez o que eu colocaria, o que nos falta é justamente estar aberto às escutas, né? Que é também, na força do hábito aí, é também tirar o hábito, tirar o automatismo. E as celebrações, não era, né? Você estava falando e eu estava pensando, se a gente voltar a ter os nossos ciclos, os nossos encontros, mesmo que sejam feitos assim de uma forma mediada por tecnologias, a gente vai poder conectar. Então, nós fomos perdendo o tempo da conversa entre nós e temos agora essa oportunidade. E já sabemos até a data, vamos ter um encontro do CNPq, né, vamos ser convidados. Ali nós vamos nos ouvir, vamos pensar juntos, porque o projeto é nosso, do programa, não é de cada um. São 10 professores envolvidos, né? Mas sabe, Lúcia, eu acho que nós não podemos nos privar do prazer de nos ouvirmos. Eu também acho isso. Sabe? O prazer de nos ouvirmos. Faz parte. Porque nós não nos lemos, evidentemente, nós não nos lemos, e o cotidiano tão avassalador, com tanta coisa que a gente tem de fazer, que nós perdemos o prazer de nos ouvirmos também. Quer dizer, nós precisamos cultivar essa escuta mútua. Acho que precisamos disso. Eu acho que essa é uma Precisamos de comunicação e semiótica. Essa é uma pergunta que se faz à vida. A pergunta, a semiótica não nos dará respostas se nós não fizermos uma pergunta a ela. E agora a gente quer muito ouvir o Ivo, nós vamos marcar uma conversa com o Ivo junto. Eu tenho certeza que tem coisas que ele queria nos falar e devido ao tempo não foi possível. Então vamos ter que nos
vamos ter que encerrar para sermos pontuais, com essa proposta, né, de estarmos juntos novamente em breve, e agradecendo de novo, porque realmente foi um prazer. Eu acho extremamente Pai, feliz. Lúcia, eu que agradeço, sabe? Estou muito feliz de ter proposto e vocês terem aceito. Agradeço o aceite e a presença de vocês. Foi uma mesa muito rica, muito expressiva. Tenho certeza que marcou um momento do nosso encontro de pragmatismo, né, que eu espero que se repita, não é? E com a participação de mais colegas do COS, né? Afinal, temos muito para conversar e muito para interagir, né? Cada um de nós tem algo a dizer e encontrar interfaces, né? Interfaces de trabalho conjunto. É isso que fortalece o programa, não é? Eu acho que nós precisamos manter isso e, a partir, quem sabe, dessa reunião, é um pequeno embrião, não é? Para nós darmos continuidade a isso. Então, eu agradeço muitíssimo vocês e vamos para uma próxima, tá bom? Obrigado. Muito obrigada, Ivo. Obrigada a todas, todos e todos. Obrigada por estar gravando, para a gente poder, de novo, ter essa oportunidade de conversar e escutar. Isso mesmo. Boa tarde a todos. Obrigada. Obrigada.